Olá, seja bem-vindo. Como cantou Renato Russo, o para sempre sempre acaba. No ano passado foram realizados no Brasil mais de 800 mil casamentos. Já os divórcios, depois de baterem recordes durante a pandemia, caíram para cerca de 76, 78 mil separações. Antes de dar um passo importante como esse, é importante definir as regras de rescisão desse contrato civil. Sobre o assunto, eu converso com a advogada Mara Rúbia Oliveira. Ela é especialista em direito civil e professora da Universidade Paranaense, a Unipar, e fala conosco de Umuarama. Tudo bem, Mara? Tudo bem, agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente falar sobre esse assunto tão relevante e sempre atual. Quais os tipos de união que existem hoje? No Brasil, nós temos duas uniões, dois tipos de união que são reconhecidas legalmente. Uma é o casamento, a outra a união estável. O casamento reconhecido por lei é o casamento civil, aquele que é celebrado perante um juiz de paz, eventualmente até por uma autoridade religiosa, mas que obrigatoriamente tem que ser registrado no cartório de registro civil, e aí ele é aprovado por meio de uma certidão de casamento. Já a união estável, ela foi reconhecida no Brasil com a Constituição Federal de 1988. E, embora a Constituição equipare ao casamento, tem diferenças porque, para a união estável, não há exigência de celebração e nem de registro, e ela pode ser provada por outros meios. A despeito da discussão que está ocorrendo no Congresso Nacional, a união civil ela também é possível entre pessoas do mesmo sexo. Sim, no Brasil passou a ser possível, admissível a união estável entre pessoas do mesmo sexo ou até mesmo casamento civil. Esse tipo de união ele é chamado de união homoafetiva. Como que se tornou possível? Nós não temos, na verdade, uma lei, não está previsão no Código Civil, nem na Constituição ou qualquer outra lei. E isso acaba dando margem a quê? Dá margem para esse tipo de questionamento, esse tipo de tentativa de proibição desse tipo de união, como tem ocorrido atualmente aí no Congresso. Mas o que veio autorizar, então, já que não está na lei, não é essa união homoafetiva? Na verdade, foi uma decisão do STF em 2011 que permitiu reconhecer uma união estável homoafetiva e depois disso, passado mais algum tempo, passou-se a admitir também casamentos civis homoafetivos. Depois de quanto tempo juntos que é caracterizada a união estável? A união estável, atualmente ela é regulada pelo Código Civil, que é de 2002. Antes do Código Civil, existiam duas leis que estabeleciam prazos para reconhecimento da união estável. A primeira exigia 5 anos de convivência, a segunda, 2 anos. Com o Código Civil, então a partir de 2002, não há mais previsão de prazo. O que há? Há a necessidade de comprovação de certos requisitos, como uma convivência pública, a intenção de constituir família, o fato de não haver impedimentos matrimoniais nessa união. E o Código fala no seguinte: uma convivência duradoura, mas não estabelece prazo. Logo, uma convivência com os demais requisitos por alguns meses pode configurar uma união estável. Isso precisa ser acordado e registrado pelo menos num cartório? A união estável, para seu reconhecimento, ela não exige nem a celebração e nem um registro em cartório, um documento por escrito. É claro que, numa eventual dissolução dessa união, para que as partes tenham os direitos, como no casamento, por exemplo, de partilha de bens, eventual pensão alimentícia, ele vai precisar provar essa união. E aí, como não tem um documento, não foi formalizado, vai ser necessário que a propositura de uma ação judicial de reconhecimento de união estável, e aí, perante o judiciário, aquela pessoa que propôs a ação tem que provar a união por meio de fotografias, testemunhas e quaisquer outros documentos. Por isso que, embora a lei não exija esse registro em cartório, o indicado é sempre que isso seja feito. Dentre essas formas de parcerias, quais os regimes que existem hoje no Brasil? Atualmente no Brasil nós temos 4 regimes de bens.
Esses 4 regimes, eles são aplicáveis tanto aos casamentos quanto às uniões estáveis. Quais são esses regimes? Nós temos o regime da comunhão universal de bens, o regime da comunhão parcial de bens, o regime de separação de bens e o regime da participação final nos aquestos. No caso dos casamentos, esse regime ele é escolhido pelos nubentes, pelos noivos, através do pacto antenupcial. E na união estável, como muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem um contrato, não tem um documento por escrito, vai ser estabelecido o regime da comunhão parcial. Mas nada impede que, se houver um contrato, eles também possam escolher entre um desses 4 regimes. Como que é o regime de separação total de bens? Nós temos o regime da separação total, quando as partes, os noivos, os conviventes, escolhem esse regime. Eles poderiam escolher qualquer outro, mas optam pela separação. E aí isso é feito no casamento através do pacto antenupcial ou na união estável através de um contrato escrito. Nesse regime, tudo é separado, em relação ao aspecto patrimonial. Cada cônjuge, cada convivente tem seu próprio patrimônio. E, havendo a dissolução da união, o divórcio, cada um fica com aqueles bens que estão no seu nome, não vai dividir com o outro. Mas também existe o regime da separação obrigatória, que também é chamado regime de separação legal, que é naqueles casos em que o casal não pode escolher o regime. Em razão de alguma circunstância, a lei vem e fala: para vocês, obrigatoriamente, o regime será o de separação. Isso acontece, por exemplo, mais comum, quando a pessoa que vai se casar ou viver em união estável tem mais de 70 anos de idade. E o regime de comunhão de bens? Na comunhão, nós temos aí o regime da comunhão universal. Vamos falar primeiro da comunhão universal. Na universal, como o próprio nome diz, tudo se comunica. Esse regime ele é adotado através do pacto antenupcial ou do contrato escrito, e nele todos os bens que cada um dos cônjuges, dos conviventes já tinham antes de se casar, são comuns. Todos os bens que eles adquirirem durante o casamento, a qualquer título, oneroso, por doação, por herança, também são comuns. Então, se houver uma dissolução, um divórcio, o que vai ser feito? Pega todos os bens que estão no nome dos dois e divide igualmente entre eles. E o de comunhão parcial de bens? A comunhão parcial, ela é conhecida também como regime legal. Por quê? E é o regime mais comum no Brasil, mais utilizado, justamente porque esse regime ele não exige o pacto antenupcial. Sempre que o casal vai a casar, o que acontece? E não faz um pacto antenupcial, o regime que a lei vai estabelecer para eles é o da comunhão parcial. Na união estável também. Se começam a conviver em união estável e não fazem nenhum contrato, não estabelecem nada por escrito, vai valer a comunhão parcial. E como que ela funciona? Na comunhão parcial, vão ser considerados comuns dos dois apenas os bens que eles adquirirem a título oneroso a partir do casamento, durante a união. Os bens que cada um já tinha antes de casar ou de iniciar a união estável continuam sendo particulares de cada um. Ainda, os bens que qualquer um deles receber de herança ou de doação também é particular. Então, nesse regime, havendo a dissolução, havendo o divórcio, vão ser divididos apenas os bens que eles adquiriram a título oneroso durante a união. As heranças, então, só para reforçar, ficam individualizadas, não vai para o outro cônjuge. Exatamente. Em caso de divórcio, de dissolução de união, na comunhão parcial, os bens adquiridos de herança continuam sendo particulares daquele cônjuge herdeiro. Como é o regime de participação final nos aquestos? Ele veio, na verdade, para substituir o regime de dotes que nós tínhamos anteriormente, que não funcionava. Mas, na verdade, o regime de participação final dos aquestos, ele está se tornando também letra morta. Ele não está sendo utilizado. E por quê? Porque ele tem regras muito obscuras que dão margem a diversas interpretações, e isso acaba gerando uma insegurança jurídica. Mas como que ele funciona, no geral, assim? Seria mais ou menos assim, o objetivo era esse, que durante o casamento funcionaria parecido com o regime de separação, cada cônjuge, cada convivente administrando os seus bens. A partir do momento em que houvesse uma dissolução, um divórcio, aí funcionaria como regime de comunhão parcial,
dividindo os bens adquiridos a título oneroso durante a união. Por isso que é participação final nos aquestos. Aquestos significa os bens adquiridos a título oneroso durante a união. Mas é um regime, como eu disse, que não está sendo utilizado e isso é bom porque ele realmente é confuso. E esses regimes, eles valem tanto para as uniões hétero quanto para as uniões homoafetivas? As mesmas regras, o que é aplicável ao casamento é aplicável à união estável no que diz respeito aos regimes. Só uma observação, a gente nunca pode confundir a união estável com o concubinato. Não é? No concubinato existe também, não é uma formalização do ato, as pessoas se unem, só que existe uma união paralela, uma pessoa que já é casada e mantém um relacionamento paralelo com o outro, ainda que seja também um relacionamento duradouro, ainda que venha constituir família, não é reconhecido como união estável, é concubinato. E aí, neste caso, não tem os direitos reconhecidos para a união estável. No caso do concubinato, caso haja filhos, eles são herdeiros de ambas as partes. Isso é importante, né? A gente nunca pode realmente confundir a relação ali entre os concubinos com eventuais filhos que eles têm. Filhos que eles vierem a ter têm exatamente os mesmos direitos de filhos de um relacionamento matrimonial, vamos dizer assim, né? Eles são herdeiros da mesma forma, seja do pai, seja da mãe, mesmo nesta união que é considerada concubinato. E vamos falar dessas novas famílias, por exemplo, um casal que os dois são separados, cada um tem os seus filhos, e aí eles se casam. Os filhos de cada relação anterior têm direito à herança desse novo relacionamento, por exemplo? A princípio, não teriam direito, né? Então veio de um relacionamento anterior, de um ou de outro, e nesses casos, o que acontece? Vai ser filho, vai ser herdeiro, eventualmente, do seu pai e da sua mãe. Tem casos em que ocorre o quê? A madrasta, o padrasto, acaba adotando o enteado, a enteada. Tem casos hoje em dia também, que é mais recente, de reconhecimento de uma paternidade socioafetiva por parte dessa madrasta, desse padrasto. Se isso ocorrer, aí passa a ter direitos como filhos. Se isso não for formalizado, é só enteado, enteada, aí não é considerado herdeiro. Para a gente reforçar, Mara, você citou que a separação total de bens, ela é uma condição para todas as pessoas que são maiores de 70 anos. Isso é para preservar eventuais golpes do baú, por assim dizer? É exatamente nesse sentido que o legislador estabeleceu essa limitação. Porque essas pessoas, né, é claro que elas não é o fato de ter mais de 70 anos que ela pode ser considerada incapaz para tomar suas decisões na vida civil. Mas, sem dúvida nenhuma, ela tem uma fragilidade, principalmente no campo afetivo. E tem pessoas de má fé que poderiam se aproveitar disso, dando o golpe do baú. Então é nesse sentido realmente, para prevenir esse tipo de situação. É bastante importante os casais debaterem esse tema antes de efetuar o casamento ou a efetivação da união estável, não é? O que une as pessoas normalmente, é claro, e tem que ser assim, é a afeição, é o amor, mas elas têm que também ter esse lado objetivo, né? Nem tudo dura para sempre, então pode vir a ter um fim, pode gerar litígio. Então o ideal é o quê? Que conversem, primeiro se informem em relação ao funcionamento dos regimes de bens, depois conversem entre eles, considerando a realidade deles, o que seria melhor, qual a melhor opção para então, no momento de casar ou iniciar, formalizar uma união estável, também regularem essa parte patrimonial. Para a gente finalizar, quais as dicas você dá para quem está pensando então em se unir a outra pessoa? 2 pontos, né, importantes. Um deles é conhecer essa pessoa. Hoje em dia, não apenas questão de incompatibilidade, que gera aí muitos divórcios, muitas dissoluções, mas também tem situações mais graves. Tem pessoas de má fé que se aproveitam do outro. Nós temos hoje em dia ocorrendo o denominado estelionato afetivo, né, que é se aproximar de uma outra pessoa com a intenção exclusiva de fraudar patrimonialmente. Então, conhecer a pessoa, conhecer a família e, feito isso,
formalizar esse ato. Se a casarem, vai ter a formalização, vai ter um documento ali comprovando a união, o seu início, o regime de bens e tudo mais. Se optarem pela união estável, formalizem também, procurem um tabelionato ou até, hoje em dia é possível, direto no registro civil, solicitar um termo de declaração de união estável e até mesmo um registro de união estável, que também vão passar a ter um documento comprovando essa união, que vai facilitar a vida do casal e também de eventuais filhos que eles venham a ter. Mara, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.